Seja bem-vindo à nossa primeira aula de Introdução Bíblica. Eu sou o pastor Germano Zanon e sou também reitor do Seminário Strong. Espero que essa aula seja de grande bênção na vida de vocês e que ao longo dessa matéria nós possamos juntos crescer, nos aprofundar mais acerca da Palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá? A nossa primeira aula sobre Introdução Bíblica. Certamente, quando nós pensamos na Bíblia, reconhecemos que muito já ouvimos falar sobre ela. É muito frequente encontrarmos as pessoas com o seu palpite acerca da Bíblia Sagrada. Alguns, inclusive, por ignorância, por falta de conhecimento, acabam menosprezando ou desprezando as Escrituras. Mas o fato é que a Bíblia tem marcado gerações, transformado homens e mudado o rumo da história. Nessa matéria em específico, nós nos dedicaremos, portanto, a compreendermos de forma geral a Bíblia Sagrada. Teremos um panorama sobre, por exemplo, a formação do cânon, como nós vamos começar a iniciar nessa primeira aula. Tem uma frase muito interessante de Billy Graham que ele disse: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Vamos começar então falando sobre a definição. Você sabe o que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia deriva da palavra grega, que é biblia, que é na verdade uma palavra que é plural da palavra em grego biblion, que significaria, portanto, livro. Dessa forma, Bíblia, como plural, teria o seu significado de livros. Então, toda vez que nós falamos a palavra Bíblia, estamos falando livros, literalmente no grego. Essa palavra ela surgiu do termo biblos, que é o nome da cidade fenícia por onde os papiros egípcios eram exportados. Então, ela passava por ali esses papiros e eles eram exportados para outras regiões. Eu vou mostrar um exemplo aqui desta cidade que hoje é conhecida pelo seu nome árabe, Dubai, que está ali situada nesta região. Veja que nós temos aqui a Síria, temos aqui no Líbano, portanto, esta cidade. Se nós formos mais para baixo, estaremos em Israel, estaremos mais para cá no Egito, e aqui uma foto antiga da cidade, né? Então você pode ver que é uma cidade portuária e por isso que vinha os papiros e eles eram daqui então exportados para outras nações. Assim, nós não podemos pensar na Bíblia apenas como um livro, por dois motivos. Além do primeiro motivo, que é a própria definição da palavra, que significa livros, também existem outras formas de Bíblia. Então, de maneira geral, quando nós falamos sobre Bíblia, nós não podemos pensar apenas em um livro. Temos que ter isso bem claro em nossa mente por esses dois motivos. Tá certo? Então, a partir daqui nós passaremos ao ponto 2, falando dessas diferentes formas de Bíblias. Uma vez, se tratando do estudo bíblico, eu fui questionado de uma maneira leviana sobre qual seria a Bíblia para este meu estudo. Querendo com isso a pessoa insinuar que pelas diferentes formas de Bíblias, nós não podemos dar então às Escrituras a devida credibilidade. Nós não devemos confiar, porque até mesmo reconhecemos que existem diferentes formas de Bíblia. Então, eu creio na Bíblia. Aí a pessoa se levanta e diz: mas que Bíblia? A Bíblia de tal versão, tal tradução, a Septuaginta, a Bíblia hebraica, a Bíblia católica, a Bíblia protestante? Qual Bíblia? Porém, a compreensão e o estudo desse assunto, das diferentes formas de Bíblias,
vai nos ajudar a perceber que esse questionamento leviano não passa de falta de informação. As pessoas que fazem isso, muitas vezes criticando, querendo minar a nossa fé, fazem por ignorância, porque se eles estudassem, logo entenderiam então essa realidade, essa verdade da palavra de Deus. Nós reconhecemos que existem aí muitas formas de Bíblias, mas nós vamos nos dedicar mais propriamente em 3 delas, que é a Bíblia hebraica, a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Eu separei nos próximos slides, e vocês terão aí no PDF de vocês, uma tabela com 4 diferentes formas de Bíblias que nós poderemos comparar, tá ok? Então vamos lá para que nós possamos dar aqui uma olhadinha. Veja só, temos a Bíblia hebraica, a Septuaginta, a Bíblia católica e a Bíblia protestante. É importante você observar que aqui é só uma divisão, por exemplo, da Bíblia protestante, da Bíblia católica, Septuaginta, Bíblia hebraica. Então essa primeira divisão é chamada de Torá, Pentateuco, Lei e Lei. Mas se nós continuarmos nos próximos slides, vocês verão que continua, tá certo? Então, a primeira separação que nós encontramos ali na Bíblia hebraica é a chamada Torá, que significa lei, instrução, são os ensinamentos. Dentro dessa primeira separação, que é idêntica à separação do Pentateuco, assim chamada na Septuaginta, e de lei na Bíblia católica, na Bíblia protestante, elas são idênticas. Então nós temos um início aqui idêntico nas 4 formas diferentes de Bíblia. Os nomes são diferentes, mas o conteúdo e mesmo a separação e a disposição deles é a mesma, é exatamente a mesma. O primeiro livro ali, Bereshit, é na verdade o livro de Gênesis. Esse Bereshit se dá pelas primeiras palavras, ou na verdade a primeira palavra que está lá no texto em hebraico do livro de Gênesis, que nós conhecemos como Gênesis. No começo do livro está assim: Bereshit bara Elohim. Então, no princípio criou Deus. Então, a primeira palavra é então dada como título do livro, por isso é Bereshit, o nome do primeiro livro da Bíblia hebraica, o qual nós denominamos como Gênesis. O segundo é Shemot. Terceiro, Vaikra. O quarto, Bamidbar. E o quinto e último desta primeira separação, Devarim. Então veja que a forma com a qual eles muitas vezes dão título ao livro sagrado era de uma maneira diferente da nossa. Muitas vezes nós damos títulos pela autoria ou pela temática, mas antigamente uma das formas de se nomear o nome de um livro era pelas primeiras palavras. Então, se o livro começava no princípio, Bereshit, em hebraico, então esse ficou o nome do primeiro livro. E assim os outros nomes também, tá certo? Então, nós temos aí os 5 primeiros livros. Não quer dizer que todos os livros da Bíblia hebraica são assim denominados, tá ok? Mas significa que alguns deles, como por exemplo o Bereshit, eles dão esse primeiro nome, dão o nome do livro como as primeiras palavras utilizadas, ou a primeira palavra, tá certo? E por que o nosso texto ficou aqui como Gênesis, né? Tanto da Bíblia protestante quanto da Bíblia católica? Porque nós praticamente optamos pela forma como está disposta na Septuaginta. E como o Gênesis tem o sentido de origem, então é muito próximo do conceito também do título dado para a Bíblia hebraica, então nós acabamos ficando com o nome Gênesis e assim sucessivamente
em relação a esta primeira separação. Tá ok? Mas é importante notarmos que nessa primeira separação, apesar dos nomes estarem diferentes, o conteúdo é o mesmo e a disposição é idêntica. Segue os 5 primeiros livros, tais como nós conhecemos. Agora, quando nós vamos um pouco mais à frente, as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Veja agora como as coisas já não estão se encaixando perfeitamente como nós encontramos no primeiro slide. Nós temos agora na Bíblia hebraica a separação que na verdade eles chamam de profetas, Neviim, que veremos no futuro, e essa divisão é separada entre os profetas anteriores e profetas posteriores. Tá ok? Veja que os profetas anteriores são tidos como Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os profetas posteriores são tidos como Isaías, Jeremias, Ezequiel, livro dos 12. Isto significa aqueles 12 que nós chamamos de profetas menores, ou seja, de Oséias até Malaquias. Agora, a nossa disposição muda um pouco, porque nós chamamos agora de livros históricos, assim como na Septuaginta, na Bíblia Católica e na Bíblia Protestante. No entanto, temos esse mesmo tema de separação, mas não temos agora exatamente os mesmos livros. Existem agora algumas diferenças. Então, a Septuaginta tem 1 Reis, 2 Reis, 3 Reis e 4 Reis, que é o mesmo conteúdo que o nosso de 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, só que com nome diferente. Então eles não chamam, por exemplo, de 1 e 2 Samuel, mas 1 e 2 Reis, os primeiros livros de Samuel. Nós temos aqui os livros de crônicas. Nós temos agora uma diferença, que existe 1 Esdras e 2 Esdras. Então o livro de 2 Esdras se trata de Esdras e Neemias. E o primeiro livro de Esdras é um outro livro, um acréscimo. Nós temos então também Esther e os seus acréscimos, temos o livro de Judite, de Tobias, de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Macabeus, em algumas edições da Septuaginta. É claro que essa edição da Septuaginta é uma edição mais completa. Existem algumas variações também de edições diferentes da Septuaginta. Tá ok? Mas aqui nós já percebemos que existem algumas diferenças. A Bíblia Católica tem alguns livros a menos que a Septuaginta e a Bíblia Protestante tem menos ainda do que a Bíblia Católica e menos ainda então do que a Septuaginta. Vamos então para o próximo e perceberemos aqui mais algumas diferenças. A Bíblia hebraica então teve a sua primeira separação como a Torá, a segunda como Neviim, que são os profetas anteriores e posteriores, e os escritos, que são chamados de Ketuvim, como nós veremos também mais à frente. Essa terceira separação compõe então o livro dos louvores, Tehillim, o Jó, comparações, que na verdade é o nosso Provérbios, comparações já é a tradução de Mishlei, Ruth, Cântico dos Cânticos, o Pregador, que na verdade é Kohelet, o livro de Eclesiastes, o nosso Lamentações, Esther, Daniel, e na verdade ainda tem mais Esdras e Neemias juntos, e o nosso 1ª e 2ª Crônicas como último livro deles, tá ok? Então esses escritos, não coube tudo nesse slide, mas então ele vai, essa separação, todos esses livros e mais o livro de Esdras, Neemias, que é um livro só, e o acontecimento dos dias, ou as palavras do dia, que é 1ª e 2ª Crônicas para nós, Divrei Hayamim. Veja agora que, mais uma vez, está diferente agora a Septuaginta, a Bíblia Católica, a Bíblia Protestante, da Bíblia hebraica na disposição e
A Bíblia protestante da Bíblia católica também possui menos livros, bem como a Bíblia católica possui menos do que encontramos na Septuaginta, como por exemplo, a Septuaginta faz então agora a separação dos livros poéticos, assim como nós fazemos, e coloca lá Salmos com um acréscimo do Salmo 151. Eles acrescentam em algumas edições o Odes, que é um apêndice dos Salmos. Aí tem Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó, Sabedoria. Tem então Siraque, que é o conhecido como Eclesiástico ou Sabedoria de Jesus ben Siraque, Salmos de Salomão. Aí na Bíblia Católica nós temos aí algumas já diminuições e algumas diminuições a mais ainda na Bíblia protestante. Essas comparações nós vamos pontuar futuramente, mas para que você possa ir observando atentamente e já ir se familiarizando com os livros. Aí então nós nos deparamos com uma outra separação, né, da Septuaginta, Bíblia Católica e Protestante, que é os livros proféticos lá, né, ou profecia aqui, ou profetas maiores na Bíblia Protestante. Veja só, na Septuaginta temos então de Oséias até Malaquias, Isaías, Jeremias, Baruque, Lamentações, Carta de Jeremias, Ezequiel, Daniel mais os acréscimos, Susana, Bel e o Dragão. Já na Bíblia Católica nós temos então Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, incluindo a Epístola de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias até Malaquias. E então temos a oração de Manassés, os 2 livros apócrifos de Esdras. Isso é colocado em algumas, tá ok? Aí nós temos os livros do Novo Testamento, os 27 livros, que aí não tem nem na Septuaginta, nem na Bíblia Hebraica, tá certo? A Bíblia Protestante então ficaria com Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias até Malaquias, que daí seriam os profetas considerados menores, tá ok? Só faltou colocar aqui essa disposição, profetas menores. Tá certo? Aí temos os 27 do Novo Testamento, como na Bíblia Católica. E aí nós precisamos levantar alguns questionamentos quando já nos familiarizamos com essa tabela. Então é preciso que você pare agora um momento e pondere, avalie, investigue sobre estas formas de Bíblia, a fim de que você possa, familiarizado com ela, ter esse conhecimento adquirido e saber fazer as devidas proporções, como por exemplo, responder essa atividade para memorização. Quantos livros a Bíblia hebraica tem? Uma pergunta importante para memorizarmos. Há quantos livros de diferença entre a Bíblia protestante e a hebraica? Quantos livros há de diferença entre a Bíblia católica e a protestante e quais são? Então, primeira coisa, dá uma pausa e tenta, averiguando esta tabela, responder e memorizar essas perguntas, porque elas te ajudarão e muito, né, quando muitas vezes até somos questionados, para que nós possamos dar a devida resposta e assim muitas vezes desmistificar alguns pensamentos que tentam levianamente nos acusar ou acusar, né, a credibilidade da Bíblia, colocar ela em xeque. Então, quantos livros a Bíblia hebraica tem? Bom, como nós veremos então, se você já deu a pausa, já pesquisou, podemos ver as respostas. A Bíblia hebraica, ela tem 24 livros. E como nós vimos na pergunta de número 2, quantos livros de diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia hebraica? Pelo número, eu não estou falando aqui da questão do conteúdo, pelo número nós podemos dizer que há 42 livros de diferença entre a Bíblia hebraica e a Bíblia protestante. Agora, falando dos livros que existem a mais na Bíblia católica do que na protestante, nós podemos pontuar, além das edições, os 7 livros
sendo eles Judite, Tobias, Baruque, Eclesiástico, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão. 7 livros a mais. Vamos fazer então algumas observações naquela tabela, da Bíblia hebraica. Primeiro, a Bíblia hebraica possui 24 livros por causa da junção de alguns livros que a Bíblia protestante separa. Então, podemos observar o Antigo Testamento protestante com a Bíblia hebraica e falar: puxa, está faltando um monte de livro, ou nós temos muitos mais livros do que a Bíblia hebraica. Nosso Antigo Testamento é muito maior. Não, em conteúdo não. A diferença é que na Bíblia protestante nós separamos alguns livros. Então, por exemplo, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Então, esses e outros livros que na Bíblia hebraica são um só livro, na Bíblia protestante são 2. E o que acontece? Esses e outros livros, são divididos. E isso faz com que o nosso número aumente. Então, por mais que na Bíblia hebraica tenha 24 livros, a Bíblia protestante possui o mesmo conteúdo. Então, por mais que a gente tenha 39 livros do Antigo Testamento, a verdade é que nós possuímos o mesmo conteúdo. Tá certo? Temos 39 livros, mas o conteúdo é idêntico à Bíblia hebraica. A lista que nós seguimos aqui é a proposta da Bíblia hebraica Stuttgartense, mas existem também outras propostas de divisões, tá? Não podemos dizer que também todas as edições de Bíblias hebraicas sempre foi assim, não, até mesmo porque ela foi sendo construída, o cânon foi sendo formado ao longo do tempo, houve diferentes traduções, então nós vamos falar um pouco até mesmo dessa questão do cânon, mas basta-nos então fazer essas pequenas observações agora sobre a Bíblia hebraica. Sobre a Septuaginta, que é essa versão em grego, quando alguém fala Septuaginta, eu tenho que ter em mente que a Septuaginta, ela aconteceu, ela foi formulada, criada, a partir do momento em que o povo judeu, depois que ele acabou sendo levado cativo e tudo mais, depois mesmo que ele voltou para sua terra, mas com o tempo, os gregos dominaram de uma maneira cultural tão grande que fez com que a sua língua, o grego, passasse a se tornar a língua mundial, entre aspas, do império. Até mesmo no tempo, então, de Jesus, Mas se tratando do Antigo Testamento, como eles foram perdendo um pouco dessa familiaridade com o hebraico, eles então passaram a traduzir os textos para o grego. E a tradução dos textos em hebraico para o grego é a tradução que nós chamamos de Septuaginta. Existem algumas histórias fantasiosas de que houveram 70 ou 72, depende da história, de eruditos que fizeram a tradução do Antigo Testamento em salas separadas e quando foram apresentar ao rei que havia pedido essa tradução, todas as 70 ou 72 traduções ficaram idênticas. Isso com a prerrogativa de dar à tradução da Septuaginta uma ideia de uma atuação divina, como se quisesse credenciar ela como algo da parte de Deus. Mas hoje nós sabemos que isso é muito improvável e que isso muito provavelmente foram só histórias míticas criadas na história para tentar embasar a qualidade divina dessa tradução da Septuaginta para os judeus da época, tá certo? Mas essa versão em grego, então, ela tem 53 livros. E por que ela possui mais livros? Porque a Septuaginta, como ela foi uma tradução já posterior à Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica já existia, ela já era conhecida,
ainda que esse processo foi sendo construído, esse processo de canonização, a Bíblia, a Septuaginta, que é essa tradução em grego, traduziu paulatinamente. Então hoje não há nem sequer um consenso de que a Septuaginta tenha no início traduzido todo o Antigo Testamento, mas a lei, talvez então alguns outros livros, mas não toda a lei. Isso só ocorreu posteriormente. Então a forma como a gente tem hoje toda bonitinha da Septuaginta já é um longo processo de edição, de formulação que chegou ao que nós temos hoje nas mãos. E com isso, alguns livros foram sendo adicionados posteriormente, conforme a cultura de sua época. E é por isso que, além do texto em hebraico, eles possuíram, então, alguns outros livros que já eram até escritos já em grego. Não existia texto em hebraico, pelo menos alguns deles, e que já era, de alguma forma, conhecido por esses judeus de cultura helenizada, e eles acrescentaram esses livros também. Então por isso que a Septuaginta possui alguns livros a mais do que aqueles que nós encontramos na Bíblia hebraica, tá certo? Além do fato também que eles colocam numa disposição diferente, que eles também dividem alguns textos, tá certo? Então a gente encontra nisso o que alguns chamam de apócrifos e outros chamam de deuterocanônicos. Eles contêm também uns salmos a mais que fala de Davi e Golias, tá certo? Então essas observações rápidas sobre a Septuaginta. Falando ainda sobre essas observações, mas agora da Bíblia Católica, nós podemos dizer que ela possui 73 livros. Nem todos contêm o apêndice, como apontado lá na tabela. Essa lista aqui ela segue a Vulgata Latina de Jerônimo. Na Bíblia Ave Maria, eu não sei se alguma vez você fez uma comparação no livro de Salmos, mas é bem possível que ao fazer isso, se você pegou uma Bíblia como a Ave Maria ou outra que siga essa mesma proposta de Bíblia, você perceberá que os salmos, na maioria deles, não batem com os nossos. Você pega a maioria deles, vai estar uma numeração diferente. Por quê? Porque o Salmo 9, ele é unido com o Salmo 10 da Bíblia protestante, tá certo? Então, para eles, o Salmo 9 e 10 se transformam em um. Para nós é o 9 e 10, para eles vai ficar então o 9. No Salmo 113, novamente eles unem dois salmos, que é o 114 e 115. Ou seja, não é que eles subtraíram, não deixou de existir, mas eles colocaram junto um. Ou seja, eles trouxeram toda a numeração um a menos. E depois, no 113, quando eles fazem isso novamente, eles puxam mais um, então chega a ficar 2 salmos de diferença. Mas, quando chega então no Salmo 114, que representa o nosso 116, ele se divide entre os versículos 1 ao 9 e 10 ao 19. Então agora eles dividem um salmo, o que para nós é um salmo eles dividem, e aí eles ficam de 2 para trás, 1 para trás do nosso. Por fim, então, lá no Salmo 146, que é equivalente ao nosso 147, eles dividem novamente entre 1 e 11 e o 12 e 20. E isso faz com que eles terminem na mesma numeração da Bíblia protestante, na mesma numeração que nós. Então, o conteúdo dos salmos é o mesmo. O que faz é uma separação diferente. Eles unem 2 salmos e depois dividem 2 salmos. E por isso, como isso acontece no começo e no final, a maioria dos salmos fica em numerações diferentes da nossa. Falando sobre as observações da Bíblia protestante, como nós já averiguamos aqui algumas distinções, até mesmo da Bíblia hebraica e tudo mais, nós já observamos que a Bíblia protestante acaba dividindo alguns livros que a Bíblia hebraica tem como um só, e no total então nós teríamos 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Nesse ponto então, ainda dentro das diferentes formas de Bíblias,
nós vamos nos ater a falar sobre a Bíblia hebraica. 3 pontos importantíssimos referentes à Bíblia hebraica nós vamos tratar aqui. Primeiro, a escrita da Bíblia hebraica, os materiais em que foram escritos os textos do Antigo Testamento, o cânon da Bíblia hebraica, tá certo? Esses são os 3 pontos que nós vamos nos dedicar hoje aqui para falarmos sobre a Bíblia hebraica, que é uma das formas de Bíblia. Primeiro, então, a escrita da Bíblia hebraica, ou seja, a língua hebraica na sua grande maioria. O hebraico bíblico deriva do que era falado em Jerusalém lá no século 7 e 6 a.C. Nesse tempo, na província de Judá, a língua de contato e comércio já era o aramaico imperial, o qual aos poucos foi tomando o lugar do hebraico na vida diária. Assim, alguns trechos de livros mais recentes do Antigo Testamento foram escritos em aramaicos, como por exemplo, nós temos Jeremias 10, verso 11, Daniel 2, do verso 4 até o capítulo 7, verso 28, Esdras, capítulo 4, do verso 8 até o 6, e o capítulo também versículo 18, o capítulo 7 do verso 12 ao verso 26. Então nós já encontramos nos livros mais tardios da Bíblia hebraica trechos dessa influência já da língua aramaica, tá certo? Porque o aramaico ele foi tomando esse espaço na língua hebraica, porque a língua hebraica era uma língua difícil, né? E ela foi um tanto quanto sendo deixada de usar. No hebraico, o significado de uma palavra está vinculado às consoantes. Para nós, o que é consoante? B, C, D, F, G. As vogais, elas não eram escritas. Então, a princípio, o hebraico ele não possuía as vogais. Elas eram pronunciadas, mas elas não existiam. E é por isso que nós podemos falar, desta época, de um texto consonantal, porque ele era baseado nas consoantes. Vamos ver um exemplo aqui da palavra em hebraico, rei, que em hebraico é melech. Veja só, eles possuem 3 letras, o mem, o lambda e o K. Então, são 3 consoantes que, se nós fôssemos olhar para a língua portuguesa, para o nosso entendimento, para a nossa cultura, pareceria indecifrável, olhando para uma outra cultura. Como é da direita para a esquerda, ficaria MLK. É mais ou menos essa ideia transliterada de como ficaria essa palavra. Agora, eles sabem que é necessário ler essa palavra como Melech. E eles sabem que essa palavra significa rei. E você pode olhar assim e dizer, puxa, mas isso é muito difícil. Muito difícil para quem está fora. Por exemplo, se alguém escreve para você P, Q, interrogação, você vai entender que o P, Q e interrogação é o quê? Por quê? Uma pergunta. Então, para nós que estamos familiarizados, é fácil. Para outras pessoas de outras culturas, outras línguas, provavelmente isso dificultaria muito a compreensão. Da mesma forma, a língua hebraica, ela era compreendida por aqueles que já eram familiarizados, mas se tornava difícil por causa disso. Então, essa palavra rei é um exemplo de como eles entendiam a partir das consoantes no começo, tá certo? Só lembrando que eles leem da direita para a esquerda, tá certo? Agora, já no início da Idade Média, eruditos judeus chamados de massoretas, eles são considerados, portanto, como os transmissores, inventaram um sistema de sinais vocálicos.
a saber, pontos e traços que são colocados acima ou abaixo das consoantes. Então eles como que inventaram esses sinais vocálicos, as vogais, né, para que as pessoas pudessem saber como pronunciar, porque com o tempo, como eles foram sofrendo influências, então, né, de outras línguas, como foi se perdendo um pouco do hebraico, como eles tinham para o aramaico, depois o grego e tudo mais, nós vamos perceber que existe uma necessidade para preservar a língua. E para facilitar, então, eles vão como que criar essas vogais, esses sinais vocálicos, para ajudar, né? Então veja que esses pontinhos, por exemplo, os 3 pontinhos aqui e ali, indicam esse fonema do E. E agora a pessoa mais facilmente vai conseguir ler Melech, que significa rei, tá certo? Isso permite que se fale agora, então, de um texto vocalizado ou pontuado. Então, um texto também muito mais fácil. Mas é importante a gente ter ciência que quando as pessoas falam do texto massorético, às vezes ele é apenas composto em livros de teologia como TM ou M, né? Ele está fazendo referência a esse texto pontuado que nós falamos, esse texto vocalizado, mas também pode tratar do texto consonantal que fora por eles transmitidos. Por quê? Porque esses massoretas, eles tiveram esse cuidado de ser os transmissores, de transmitirem. Portanto, a gente tem que sempre, quando for ler um livro de teologia falando sobre esse assunto, averiguar se, ao tratar do texto massorético, ele está falando desse texto que eles transmitiam, então, que de alguma forma eles estavam buscando preservar, e era, portanto, o texto consonantal, ou se ele está falando ali desses textos já vocalizados por eles mesmos, para facilitarem, que aí é o texto já com o que nós poderíamos dizer, né, com as vogais, ainda que não sejam talvez exatamente vogais, né, mas esses pontos, essas vocalizações, tá certo? Mas essa é um pouco da história da língua hebraica, que é o fundamento aí daquilo que nós encontramos ao longo de todo o Antigo Testamento, da Bíblia hebraica de maneira geral. Vamos falar então um pouco dos materiais em que foram escritos os textos do Antigo Testamento. Por exemplo, na Antiguidade eles usavam muito a argila, e esse era o material predominante na Assíria e Babilônia para escrita antiga. Essa escrita é chamada de cuneiforme, pois era preparada em forma de pequeno tablete, impressos como um símbolo de formato de cunha. Então aqui, ele está cunhando ali, né? Ele está ali batendo, ele está justamente nessa atividade de alcunhar e escrever. E essa era uma forma antiga, muito antiga, de transmitir então algum dado, algum conhecimento, alguma história, alguma coisa, escrever alguma coisa, tá certo? Então, alguns dos materiais era a própria argila, muito antigamente. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Escritas até bastante primitivas. O ostraco, que é um fragmento de cerâmica, né? Como se fosse modelar a terra, e tem até um exemplo lá em Jó, no capítulo 38, verso 14. Temos também a pedra. A pedra é um exemplo muito clássico, porque nos faz lembrar da lei de Deus, certo? Vamos ver alguns exemplos lá, como Êxodo 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então, essa também era uma forma, um material para ser escrito, e isso foi usado, né, para que hoje tivéssemos o Antigo Testamento. A própria lei de Deus foi escrita ali, né, os 10 mandamentos foram escritos
em tábuas de pedra. E eu peguei essa imagem propositalmente assim, por quê? Porque, na verdade, isso aqui é anacrônico, pois nós nos deparamos muito com, às vezes, ou filmes ou desenhos, por exemplo, falando sobre Moisés e as tábuas da lei, e nós encontramos isso, assim, né? Os símbolos e a escrita embaixo. Por mais que embaixo esteja escrito o texto em hebraico, nós vemos que essa pontuação aqui não é uma pontuação hebraica, né? Já é uma pontuação usada pelos romanos, então é muito anacrônico. Então eu peguei esse aqui de propósito para que nós nos despertássemos para isso. Às vezes podemos nos deparar com algo assim, falando das leis, né, entregues a Moisés, mas não seria dessa forma, porque esses são uma forma já romana lá na época, que já era usado até pelos romanos, né? Então não tem absolutamente nada a ver com o texto em hebraico, né? Então, na verdade, já é bem posterior àquilo que quando Moisés recebeu a lei de Deus, tá certo? Papiro, que era feito a partir da medula de uma cana que pode atingir vários metros de altura, e nós temos o exemplo aí de Ezequiel capítulo 2, verso 9 e 10 e provavelmente Jeremias 36, que foram escritos com papiros. Eu vou ler o texto de Ezequiel 2, 9 ao 10, que diz assim: Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. E nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Temos o caso também de Jeremias 36. O verso 2 diz assim: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Então são exemplos do papiro, que ele foi também um material de escrita para o Antigo Testamento. Outro exemplo aí de papiro. Couro também, né? Até mesmo o exemplo mais notório de um texto bíblico escrito em couro é o primeiro rolo de Isaías, que foi descoberto na caverna 1 de Qumran e que remonta ao século 2 a.C., ou seja, existe preservado, né, essa parte do livro de Isaías do século 2 a.C. Então é muito próximo, né, do texto original, vamos assim dizer, né? São alguns séculos? São, mas olhando para a história é muito próximo, né? Nós estamos aí no ano 2022, então é muito próximo. E esse exemplo, claro, aí é só ilustrativo, não é o texto de Isaías, tá certo? Mas só para vocês verem como que seria mais ou menos, né, esse livro em couro, né, ou essa escrita no couro. Madeira também é um exemplo. Isaías capítulo 30, verso 8, Abacuque 2:2. Isaías no texto vai dizer: Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Abacuque 2:2 também diz: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Então madeira também foi uma forma. Pergaminho, né? Já talvez um pouco mais conhecido. Ele foi usado pelos gregos, feito de pele de carneiro e ovelhas, tratadas com cal e esticadas. Acredita-se que foi uma das técnicas desenvolvidas por volta do século 2 a.C., atribuída ao rei Eumenes de Pérgamo, e por isso recebeu esse nome, tá certo? Então, ali, por mais que já seja no finalzinho, né, da era antes de Cristo, mesmo assim foi necessário para a preservação do texto a utilização desses materiais, tá certo? Assim como o papiro, o pergaminho ele não era barato, mas era mais sólido, mais flexível e também não permitia que fosse reescrito, e também permitia que fosse reescrito pela lavagem. Aceitava a cor azul
e púrpura. No século IV, o pergaminho superou o papiro até 751, quando os árabes usaram a ideia dos chineses que já haviam inventado o papel desde o ano 105, e assim o papel foi popularizado na Europa e de lá para o mundo, e temos hoje os papéis de uma maneira muito moderna, prática e acessível. Falando ainda sobre os materiais, nós podemos falar um pouco sobre as tintas que advinham da base de fuligem com goma arábica, plantas, cefalópodes, que são aqueles animais que possuem ali os seus pés, na cabeça, como o caso da lula e do polvo. Os utensílios para eles escreverem, usarem ali a tinta, o utensílio no material, muitas vezes então para escrever eles usavam os cálamos, que eram aqueles fragmentos de cana com extremidades cortadas em bico para escrever no papiro e pergaminho. Usavam os caniços, talos de bambus e assim sucessivamente. Isso é só para você ter uma ideia, tá certo? Vamos então para o nosso terceiro ponto sobre a Bíblia hebraica, que é talvez até o ponto mais interessante, onde nós nos dedicamos a falar sobre o cânon da Bíblia hebraica, ou também podemos dizer o cânon do Antigo Testamento, já que o nosso Antigo Testamento é igual à Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, eu não sei se você sabia, mas ela é chamada de Tanakh. Muitas vezes as pessoas se equivocam achando que a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, é a Torá. Não, a Torá é apenas uma divisão da Tanakh, da Bíblia hebraica, tá certo? Ela possui então essas três principais divisões. Ela possui a primeira divisão, chamada de Torá, que é a lei, as instruções, os ensinamentos. Ela possui então a outra partição, que são os profetas, chamada então de Neviim, e o Ketuvim, que são os escritos. Lei, profetas e escritos. Torá, Neviim e Ketuvim. Falando sobre a Torá, que é a lei, a instrução, reconhecemos que ela contém então aqueles 5 primeiros livros idênticos aos que nós possuímos também. Nós chamamos de essa partição de Pentateuco, que conclui com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. O Neviim, que são os profetas, ela tem essa parte que se divide em dois, uma subparte entre profetas anteriores e profetas posteriores. Os anteriores são Josué, Juízes, Samuel e Reis. Fique atento, porque provavelmente você não iria supor que dentro dos profetas anteriores entraria Josué, Juízes, Samuel e Reis, porque talvez Samuel sim, mas os outros livros não parecem condizer muito com a nossa ideia do que é profeta, certo? Então fique atento, porque esses são os profetas anteriores. Os profetas posteriores, então, Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12. Ketuvim, que são os escritos, possui 12 livros. Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Fique atento, porque você pode se equivocar e pensar que, por exemplo, Daniel está nos profetas, quando na verdade ele está nos escritos. Vamos então para algumas observações. A Tanakh, por que ela é chamada de Tanakh? Porque ela é a soma justamente das consoantes, das primeiras letras das 3 divisões: Torá, Neviim, Ketuvim, o T, o N e o K. Então ficou conhecida como a Tanakh, que é justamente a soma das primeiras consoantes de cada divisão. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, eles são juntados, Então são cada um deles apenas um livro. Os 12 últimos livros proféticos da relação acima são tratados como uma obra única, eles são conhecidos como o livro dos 12, tá certo? A Bíblia hebraica e o Antigo Testamento protestante, portanto, possuem o mesmo conteúdo, mas dividido e até disposto de forma diferente. A divisão tríplice, ela tem total relação com a canonização dos textos sagrados, como nós veremos aqui.
a Torá. Vamos ver como se deu esse processo de canonização. Existe essa divisão, Torá, Nevim e Ketuvim, e ela se deu dessa forma, justamente porque a canonização, o processo de canonização foi se dando dessa maneira, e é por isso que houve 3 separações em especial. Começando então falando sobre a Torá, essa primeira separação, podemos ver no texto de Êxodo capítulo 24, o verso 3 ao verso 7. Quando Moisés transmite ali a palavra de Deus e o povo acata essa palavra e dá-se então início ao processo de reconhecimento da palavra do Senhor em forma escrita. Veja lá, Êxodo 24, a partir do 3 diz: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então, o que o texto está dizendo aqui, basicamente, é que Deus deu a palavra a Moisés. Moisés transmitiu, então, essa palavra ao povo. E eles reconheceram que isto era a palavra de Deus. Então, aqui dá início ao processo de reconhecimento, de canonização, se assim podemos dizer, dessa palavra, que é esse reconhecimento da palavra como palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 31, verso 26 diz, Vou ler o texto com vocês. Tomai este livro da lei, agora veja só, no começo de Êxodo, nós temos o quê? Temos as palavras, que são reconhecidas e são escritas. Ou seja, está se formando o cânon. Cânon é essa ideia de que é algo, é essa palavra de Deus verdadeira, legítima. Então, ela é autêntica. E isso começou em Êxodo. Agora, em Deuteronômio, ele diz: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, colocar esse código legal ao lado da arca da aliança era o indicador de sua santidade e de que este era um lembrete ao povo de sua obrigação para com os mandamentos do Senhor. Então, começou pelas palavras, tornou-se já um livro. Então, foi sendo formulada ali a lei de Deus, o cânon dessa primeira parte que nós entendemos como a Torá. Segunda Reis, então, capítulo 23, do 1 ao 3, é um texto também interessante e necessário para lermos. Eu gostaria de ler com os amados. Segunda Reis, capítulo 23, verso 1 ao 3. Diz: Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Então, quando o código da lei, provavelmente ali está se falando então que do livro da lei, foi encontrado no templo durante o reinado de Josias, ele foi lido publicamente ao povo, assumindo então esse compromisso de cumprir as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, ou seja, nesse livro que é entendido como a lei de Deus. Então ele já era reconhecido e ele já existia, e agora eles pegam esse livro, ou seja, o cânon, o entendimento de que aqueles primeiros livros que tratavam da lei de Deus de fato eram verdadeiros, eram reconhecidos, era uma realidade lá no texto de 2 Reis, bem como no caso de Neemias capítulo 8, a partir do verso 1, que você também pode ler, tá certo? Tratando da Torá, nós temos que lidar então com uma questão, porque aqui nós vimos que começou lá com a revelação de Deus para Moisés, ele apresentou para o povo, logo se transformou num livro e é reconhecido posteriormente que aquele livro era de fato já reconhecido, a lei de Deus era reconhecida como palavra de Deus. Agora,
se ela é palavra de Deus, para nós podermos dar sequência à canonização dos outros livros, nós precisamos responder a uma questão que é levantada a partir do texto de Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Veja o texto, ele diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, ele está dizendo aqui que não é para acrescentar nada. Então, se a lei, a Torá, a primeira divisão foi considerada como palavra de Deus, e ela está dizendo para não acrescentar nada, como nós poderíamos continuar nessa canonização dos outros textos, que são os profetas, os escritos e até mesmo o Novo Testamento? Por exemplo, esta argumentação que os saduceus utilizavam, porque os saduceus se apegavam apenas à lei e eles defendiam que deveríamos seguir a lei. Por isso que a lei não falava sobre ressurreição, eles não acreditavam em ressurreição. E é por isso que a doutrina dos saduceus era um pouco diferente dos fariseus, porque os saduceus ficavam apenas com a lei. Então, isso significa que eles se apoiavam, por exemplo, nesse texto para dizer: não podemos acrescentar mais nada à lei, além da própria lei divina. Então, como explicamos as adições posteriores, as revelações que Deus foi dando sobre a sua palavra ao povo de Deus? Primeiro, esse código ele é visto como uma unidade autônoma, ou seja, nada pode ser acrescentado justamente nesse corpo doutrinário, nessa unidade da lei de Deus. Nada. Por isso que ela permanece e deve permanecer intacta. Outra questão é que não há qualquer menção em acrescentá-lo a outros códigos. A questão é acrescentar a ele, não que não possa ser acrescentado ou somado a ele outros códigos, outras divisões. Assim que a advertência é para não se acrescentar a esta lei que o Senhor havia lhes dado. Lembrando que tudo que veio a suceder no cânon, ou seja, os profetas, os escritos, é visto como continuidade dessa revelação. De tal forma que um dos requisitos para que os livros fossem aceitos era que eles não fossem, então, contrários à Torá. Então, os outros livros só foram aceitos porque eles não contrariavam a lei de Deus. Tá certo? Assim, nós podemos seguir para a formação do cânon na segunda divisão, que são os profetas. Essa divisão chamada de Neviim. Os profetas posteriores, eles reconheceram a autoridade divina ao mistério de profetas anteriores. Então, os profetas viviam, geralmente as pessoas não acreditavam neles, mas o tempo passava e as pessoas, com o tempo, percebiam que suas profecias eram verdadeiras, que sua vida era piedosa e, com o passar do tempo, reconheciam as suas profecias porque elas se cumpriam. Então, profetas posteriores, eles então iam reconhecendo os profetas, os posteriores reconheciam os anteriores. Vamos ver o exemplo de Jeremias 7,25. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Ou seja, Jeremias está dizendo, eu já estava enviando os meus profetas há um tempo atrás. Ezequiel 38 também. Verso 17, assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Ou seja, Deus já estava enviando e eles estão sendo aqui autenticados. Então, passou um tempo, eles estão sendo autenticados por profetas como Jeremias, como Ezequiel. No entanto, é certo que a ideia de colecionar oráculos não surgiu de uma hora para outra. Então, não é assim, agora vamos colecionar tudo aqui, vamos colocar numa próxima divisão e resolver tudo. Não. O profeta Zacarias faz referência aos primeiros profetas, aparentemente aqueles que profetizaram antes do exílio na Babilônia.
Isso temos exemplo lá de Zacarias 1,4, quando ele diz: não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Ou seja, ele está reconhecendo que Deus já havia enviado, né? Deus está falando para o povo que ele já havia enviado seus profetas antigamente. Entretanto, também não significa que suas palavras tivessem sido publicadas como uma coleção. Só significa que eles estão reconhecendo. É com o tempo que isso vai sendo então escrito, vai sendo guardado, preservado e transmitido, tá certo? Tal coleção só surgiu anos mais tarde, sem que saibamos do agente de tal publicação. Até mesmo porque muitos rejeitavam os profetas quando estavam vivos e só aceitavam suas palavras depois que suas profecias haviam se cumprido. A referência mais antiga de uma coleção, ela está em Daniel capítulo 9, verso 2. Então, Daniel é um profeta já mais posterior. Então, ele vai nos mostrar que existe já uma ideia de uma coleção, né, profética, vamos assim dizer. Capítulo 9, verso 2 diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Jeremias 25, verso 11 e 12 fala sobre isso. E agora Daniel, né, um tempo depois, ele está reconhecendo pelos livros, ou seja, eles já tinham registrado. A profecia de Jeremias, que era um pouco antes de Daniel, já havia sido reconhecida como palavra de Deus. Quando ele pregou, se você ler o texto, a história de Jeremias, você vai ver, ele foi perseguido, maltratado, as pessoas não acreditavam, ou ao menos não queriam crer na sua mensagem. Mas o tempo passou, sua palavra se cumpriu, e as pessoas então reconheceram. Daniel, que vem depois, então pode dizer: olha, já existe esse livro. Ele reconhece que existe esse livro, lá nos registros então estão já apontadas essa realidade, né, dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Chegamos então aos escritos, que na Tanakh é chamada de Ketuvim. Em 132 a.C., o neto de Jesus, Ben Sirac, cita pela primeira vez a divisão tríplice da Tanakh. No prólogo do hebraico para o grego do livro sapiencial de seu avô, que é Eclesiástico ou Sirac. Ali ele trata seu avô como um estudioso da lei, dos profetas, dos outros livros de nossos pais. Em outra citação, ele também diz da própria lei, das profecias e do restante dos livros. Ou seja, ele faz 3 separações. Isso é importante para que entendamos que já na época, aproximadamente 132 a.C., ele já reconhecia então que existia uma separação tríplice da palavra de Deus. Aqui nós podemos então ter uma referência à lei, aos profetas e aos escritos. Todavia é possível que ele esteja também descrevendo ali como um estudioso da lei, dos profetas e de outros escritos não incluídos entre as escrituras. É uma possibilidade, mas tudo parece indicar que existia então esse entendimento já desse cânon, tal como nós vemos na Bíblia hebraica hoje, nessas 3 separações. E o que corrobora com isso é o fato de que no Novo Testamento se reflete claramente essa tríplice divisão. Talvez você nunca tenha percebido, mas veja como é notória essa tríplice divisão exposta já no Novo Testamento. Lucas capítulo 24, verso 44. Diz: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora, devemos entender aqui que Salmos provavelmente está indicando essa terceira divisão. Por quê? Porque o livro de Salmos era o primeiro livro nessa separação. Então, muitas vezes se identificava os escritos
com esse título, Salmos, pois era o primeiro livro. Então aqui está se retratando essa tríplice divisão da Bíblia hebraica. As escrituras hebraicas são mencionadas no Novo Testamento principalmente como lei e os profetas. Mateus 7, verso 2 é um exemplo disso. Mateus 7, verso 2 diz: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu acho que eu marquei o errado, mas depois eu vou mandar para vocês certinho o texto, tá ok? Mas nesse texto que eu vou mandar para vocês, está se fazendo uma referência à palavra de Deus entregue aos judeus como lei e profetas. Paulo diz que o que ele pregava era confirmado na lei e nos profetas. Isso é um exemplo de Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas ele está falando aqui da antiga aliança, dessa revelação da antiga aliança, mas ele a denomina apenas por esses dois títulos, lei e profetas. Por quê? Porque eles são as principais divisões, né? Entre as três, a Torá. Duas das três, lei e profetas. E a terceira e última seria a menos importante, no sentido de que, em primeiro lugar, se dava essa ideia da lei, então dos profetas, e então dos escritos. Também não se tinha dificuldade de incluir livros da terceira divisão entre os profetas. Por exemplo, Atos capítulo 2, verso 30, ali Davi, ele é chamado de profeta. Mateus no capítulo 24, verso 15, Daniel é chamado de profeta. Mas lembre-se, Daniel está no livro na separação dos escritos. Mesmo estando na separação dos escritos, ele é chamado de profeta. Então não tem essa dificuldade ali no Antigo Testamento. Em Tiago capítulo 5, verso 10 e 11, Jó é tido por profeta, mas ele também não está nessa divisão. Algumas situações, então, toda a Tanakh é denominada apenas como lei. Então, toda a Bíblia Sagrada é chamada, às vezes, de lei. A Bíblia Sagrada a Bíblia hebraica, né, eu quis dizer. Em João 10, por exemplo, do verso 30 ao 34, parte do Salmo 82, ele é citado como escrito na vossa lei. Só que o Salmo não está na lei. Por que ele é tido como na vossa lei? Porque a Tanakh pode ser chamada simplesmente de lei, porque ela é a lei de Deus, são as instruções de Deus. Então, também não tem essa dificuldade. Em 1 Coríntios 14, verso 21, a citação de Isaías 28 é apresentada como escrita na lei, mas Isaías é um profeta. Romanos capítulo 3, verso 10 ao 19, usa várias citações de Salmos e Isaías e é incluída em tudo o que a lei diz. Por quê? Porque muitas vezes a palavra lei pode denominar a Tanakh inteira, tá certo? Então, falando da Tanakh completa, resumidamente nós podemos dizer que a resposta mais razoável sobre a canonização do Antigo Testamento é que ela aconteceu em 3 estágios, correspondente então às 3 divisões da Bíblia hebraica. A primeira parte, que é a lei, surgiu logo após o retorno do exílio babilônico. Em seguida, os profetas na parte final do século 3 a.C. e a terceira parte, os escritos, permaneceu aberta até o século 1 depois de Cristo, quando foi fechada no concílio de Jâmnia. Isso é quando não quando a palavra foi revelada ou escrita, né, mas quando isso foi de alguma forma já oficialmente fechado, né? Então, porque a realidade é que a palavra
a revelação foi dada muito antes, já era autenticada, mas tal como nós vemos hoje, então elas foram aproximadamente dentro desse período aí, tá certo? Apesar de se discutir também que esse concílio de Jâmina não foi tudo aquilo que alguns queiram dizer, a verdade é que realmente ali se demonstrou nesse concílio de Jâmina, que alguns tentam dizer que não foi bem um concílio e tudo mais, mas ele demonstra que existia então esse consenso canônico da Bíblia hebraica tal como nós entendemos hoje, tá certo? Então vale a pena também a gente ressaltar isso, né? Alguns podem, conversando com você, questionar, por exemplo, mas esse concílio, entre aspas, que houve lá nesse lugar chamado Jâmina, não foi bem um concílio, não foi bem oficialmente, né, popularmente aceito o cânon para todo mundo, foi mais uma coisa local. De qualquer forma, isso demonstra já que na época existia esse entendimento, e isso veio só para corroborar algo que já era percebido há tempos antes como palavra de Deus. Então, por causa dessa forma de canonização, pode-se notar o motivo que levou, por exemplo, Daniel, que é um profeta, a não estar em meio aos profetas. Porque como ele é mais recente do que os demais, os profetas já haviam se enquadrado nessa divisão. E então Daniel, até que ele foi enquadrado como canônico, vamos assim dizer, ele entrou então no livro, nessa divisão dos escritos. Também é por isso que nós entendemos, é assim que nós entendemos o porquê de Crônicas estar na Bíblia hebraica depois de Esdras e Neemias, né? Na verdade seria o contrário, porque Crônicas é uma obra mais recente, por isso que ele está depois. Veja um exemplo. Crônicas era o último livro da Bíblia hebraica, como nós vimos. Isso pode ser comprovado pela passagem de Lucas capítulo 11, verso 50 e 51, que descreve Abel como o primeiro mártir da Bíblia e Zacarias, o filho de Joiada, como o último. Só que Zacarias foi morto ali apedrejado, conforme 2 Crônicas 24, verso 20 ao 22, em aproximadamente 800 a.C. Então, cronologicamente, ele não foi o último. Cronologicamente, nós temos, por exemplo, o caso de Urias, que foi morto em Jerusalém porque seu testemunho foi inaceitável aos olhos do rei Jeoaquim, lá em Jeremias 26, verso 20 ao 23. Isso foi praticamente aí 2 séculos depois. Então, muito tempo depois. E por que Zacarias é posto como último? Porque Zacarias está no livro de Crônicas. Veja lá, Jesus vai dizer em Lucas, capítulo 11, verso 50. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. De Abel a Zacarias. Zacarias, cronologicamente, não foi o último, mas ele está sendo citado aqui por quê? Porque na Bíblia hebraica, Zacarias é o último relato. 2 Crônicas. Por quê? Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica. Então, desde Abel até o último relato. Primeiro ao último relato. Tá certo? Isso mostra então e corrobora com esta ideia de que os livros foram sendo colocados também na sua disposição canônica, também com a influência da sua datação, do reconhecimento assim da sua canonização. Vamos falar aqui de alguns livros que tiveram algumas dificuldades para permanecer no cânon, ou ao menos tiveram questionamentos, né? Provérbios, por causa do texto de Provérbios 26, verso 4 e 5. Vamos olhar lá esse exemplo. Provérbios 26, verso 4 e 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele.
Verso 5. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, primeiro diz, não respondas ao insensato. Aí no 5 diz, ao insensato responde. Então parece haver uma contradição. E às vezes por causa de textos assim, pessoas questionaram. Uma aparente contradição, então não deveria permanecer? Não, na verdade é mais fácil do que parece. É só ter o devido entendimento do que o texto está dizendo. Ele não está fazendo uma ordem para fazer ou não fazer. Ele está orientando que fazendo acontecerá, dependendo da ocasião, uma reação. Agindo de uma forma diferente, haverá uma outra reação. Então, dependendo da circunstância, deve-se seguir um princípio ou ainda o outro, que cada um refletirá de uma forma diferente. Eclesiastes, ele parece ter uma visão muito pessimista acerca da vida, não é mesmo? Por exemplo, lá em Eclesiastes, capítulo 1, o verso 2, você já deve ter se deparado com esse texto. Diz, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Então parece, à primeira vista, um livro que de fato não parece prezar pela vida, esse dom que Deus nos deu, essa dádiva que Deus nos deu. No entanto, basta nos compreender corretamente Eclesiastes e ver que no final de tudo o que ele quer dizer é que, na verdade, o que se deve fazer na existência é voltar-se para Deus. Então, ao longo de alguns capítulos, ele conta sobre as vaidades, as futilidades da vida sem Deus, até que ao final, ele então vai mostrar o significado pleno da vida, que é a vida vivida com Deus. Por exemplo, Eclesiastes então 12, verso 13, ele ao final do seu livro vai nos trazer essa mensagem profunda, quando diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, entre os prazeres da vida, o trabalho, a sabedoria, todas as coisas que ele fala ali, tudo isso é vaidade de vaidade, se não for levado em consideração o próprio Deus, o temor a Deus em primeiro lugar. Então, quando a gente entende isso de Eclesiastes, isso também não se torna um problema para compreendê-lo. Cântico dos Cânticos também foi questionado porque ele muitas vezes era cantado em tavernas e parecia, vamos dizer na nossa linguagem, secular demais, muito sensual. Mas ele então foi alegorizado entre o amor de Israel e Yahvé. Aí tudo certo, aí facilmente os questionamentos se abafaram, foram respondidos. Esther também, pelo fato de que, não sei se você sabia, mas no livro inteiro, se você ler o livro inteiro, você não vai ver o nome de Deus expressamente ali. No entanto, para responder essa questão também é simples, solucionar essa questão é simples. Basta nos ler o texto e veremos, talvez não nitidamente o seu nome, tudo bem? Mas a sua mão e a sua intervenção ao longo de toda aquela história, o seu cuidado, a sua soberania, a sua majestade está presente ali com muita clareza. Ezequiel, as instruções sobre a construção e o culto no novo templo, lá no capítulo 40 em diante, encontrava dificuldade para harmonizar-se com a encontrada no Pentateuco. Então, a visão da carruagem no capítulo 1 deu origem também a especulações e exercícios místicos que alguns rabis consideravam espiritualmente perigosos. Foi expressa a opinião de que Ezequiel fosse tirado do calendário de leitura públicas na sinagoga. Não era qualquer um, então, que poderia ler Ezequiel, porque por causa desses detalhes tiveram então essas dificuldades, E algumas partes, até mesmo então de Ezequiel, não foi lida publicamente porque ele poderia trazer essas dificuldades de culto, de fé, por causa da, entre aspas, relativização da forma de culto do novo templo e essa forma com a qual se dá o capítulo 1, da visão da carruagem.
Jeremias também, porque se você ler o capítulo 3, você talvez não se sinta chocado, mas se você colocar na posição de Israel, talvez se sinta, porque Israel ali Jeremias chama Israel ali de prostituta. Então essa linguagem é muito forte e levantou-se ali certamente alguma oposição. Será que esse livro deveria permanecer em suas leituras públicas? Tá certo? Então não necessariamente se deveria permanecer no cânon, porque eles reconheceram, mas na leitura pública. Algumas observações. Esses livros não foram questionados em relação a se deveriam ou não entrar no cânon, não, porque eles já estavam. A questão era se em alguns casos eles deveriam permanecer, ou em outros casos, como nós vimos ali, se deveriam continuar sendo lidos nas reuniões públicas. Existiam outras formas também de cânon, como o cânon dos saduceus, que criam apenas na Torá, como nós já citamos. O cânon que foi confirmado pelo Concílio Judaico de Jamnia em 90 d.C. é o mesmo aceito hoje pelo judaísmo, assim como pelos evangélicos e protestantes. Quais eram alguns critérios para a canonização? Primeiro, a língua original, que era o hebraico, e no tempo do exílio, o aramaico. Outro fato é que o livro não podia conter qualquer incoerência com os escritos de Moisés, tinha que estar segundo a lei de Deus, entregue e revelada lá a Moisés. O período, a época em que foram escritos, os livros eles tinham que ter sido escritos entre Moisés e o tempo de Esdras, bem como a relação da autoridade. O escritor não podia expressar nenhuma dúvida de que seus escritos eram inspirados por Deus. Se ele expressasse qualquer dúvida, isso seria deixado de lado. Além de ausência de erros nas narrativas históricas, porque se houvessem esses erros, eles também descartariam como não sendo palavra de Deus, e a autoria direta ou indireta de homens de Deus, pessoas que tiveram contato direto com Deus, cuja história comprova isso. Então, se não foi o próprio homem de Deus, foi aquele que foi usado, entre aspas, ali, como seu secretário para ali redigir essa realidade, essa revelação da parte de Deus. Espero que essa aula tenha sido de grande valia e grande bênção para a sua vida. Eu te espero na nossa segunda aula, onde nós abordaremos, iniciaremos ali então o cânon da Bíblia hebraica. Nós falaremos sobre essa segunda forma da Bíblia hebraica, que é a Bíblia católica. Que Deus te abençoe e até lá.